Eu estava agora há pouco fuçando aqui nos comentários que as pessoas têm deixado para mim e teve um comentário que me chamou muito a atenção. Aliás, eu gosto muito de ler os comentários. Eu acho que é tão genuíno o que as pessoas escrevem, sabe? E que bom, eu fico muito feliz em estar contribuindo para que as pessoas enxerguem possibilidades, mesmo diante de tantas dificuldades. Eu fico muito, 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 muito feliz. Eu escolhi isso como propósito de vida, porque inclusive quando se escolhe ser professora, porque é o que eu sou professora formada, magistério, pedagogia, psicopedagogia, mestrado em educação, neuropsicopedagogia, neuroeducação e cognição, eu sou formada nisso. A minha formação é exatamente essa, é ajudar, apoiar as pessoas a enxergar outras possibilidades através do conhecimento. E o conhecimento ele tem que servir para encantar, ele tem que servir para eu colocar em prática e me tornar uma pessoa melhor, e tem que servir para apoiar o outro também nessa construção de uma versão melhor de si mesmo. Então, ler os comentários para mim é algo... Ai, gente, vocês não fazem ideia do quanto isto é prazeroso para mim. Eu fico de verdade feliz. E ainda eu li agora cedo, eu correndo, falei, meu Deus, eu não vou dar conta de gravar o podcast. Mas depois que eu li o comentário, eu falei, eu vou gravar. Eu vou gravar porque se eu impactar de forma positiva ao menos uma vida, pronto, eu já contribuí, eu já estou seguindo o meu propósito e é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é para isso que eu sirvo nesta humanidade. Não tem outro lugar para mim. Eu sou do lugar da construção, eu sou do lugar do diálogo, eu sou do lugar do consenso, eu sou do lugar da divergência, daquilo que que serve para massificar as pessoas, que serve para dizer que as pessoas têm que ser todas iguais. Não, cada um tem que ser cada vez mais si mesmo. E eu sou divergente, sim, quando eu aposto nisso. As pessoas devem se assumir quem são, do que gostam, o que fazem, como pensam. E procurar as suas portas para que lugares e outras pessoas possam contribuir para que a gente se torne cada vez melhor com relação a si mesmo. A si mesmo, não se comparar com outras pessoas, porque isso é uma burrice sem precedentes, né? Eu me comparar com outra pessoa é uma burrice sem precedentes, porque não tem ninguém igual a mim, eu vou me comparar com quem? Com ninguém, velho, é você com você. Você decide se tornar uma coisa melhor e vai, velho, vai ser feliz nessa sua vida. E aí, hoje, eu trago um assunto que nessas minhas andanças de estudar, né, sobre o desenvolvimento humano, sobre as emoções, sobre a saúde mental e emocional, sobre estratégias e ferramentas que nos apoiam a construir a saúde mental, porque tem hora que você tem que construir, a bicha tá tão lá no fosso, no nada, que você tem que tirar isso de algum lugar, né? A gente precisa conceber saúde mental e entender o que é saúde mental. É aquilo que te deixa em paz. É fazer coisas que te deixam em paz. Coisas que você sente a sua vida em paz quando executa. Uma relação, uma conversa, um trabalho, uma prática esportiva, sei lá, mano, qualquer coisa na sua vida, mas que te deixa em paz. Em paz para seguir e para olhar nos olhos das pessoas, sabendo que você está ali por inteiro. Você não tem o que esconder. Você é você e você não sente vergonha disso, porque eu senti. Meu Deus, como eu senti. Eu tenho um podcast que inclusive é o mais ouvido aqui no canal,
que se chama Você se sente inadequado ou inadequada? E é o podcast que mais bombou aqui, porque eu fui tão sincera e tão honesta, sabe? Sem máscaras. Eu me senti inadequada grande parte da minha vida, dos 44 anos que eu tenho. Grande parte, muito mais da metade. Acho que os meus primeiros 30, 35 anos eu me sentia uma pessoa extremamente inadequada. Nossa Senhora. E isso, gente, é horrível. A impressão que eu tinha é que aquilo que eu falava, aquilo que eu pensava, aquilo que eu fazia, estava sempre errado, de que não ia ser validado pelas pessoas, de que eu precisava ter um modelo a seguir. Mas eu nunca encontrei nas minhas andanças um modelo de pessoa para seguir. Eu tenho, sim, meu mestre espiritual, que é Jesus, estudo muitas coisas referente ao budismo, a Buda, ao Siddhartha Gautama, né? E, enfim, a filosofia budista. Ai, olha, tem tantas coisas belas por aí em todas as religiões. Por isso que eu falo que não dá para dizer, esta porta é a certa, esta porta é a errada. Mano, se alguém vier criticar aquilo que você escolheu, diga para a pessoa assim, então, é a minha escolha e isso já basta. Eu não preciso me justificar para ninguém. Só que você tem que garantir que esta escolha que você faz é aquela que te torna um ser humano melhor com relação a si mesmo. É aquela que permite que você sinta paz. Então, eu fiquei por décadas, pelo menos umas 3 décadas aí, brigando com isso, né? Buscando modelos, porque como eu não sabia quem eu era, eu não sabia do que gostava. Gente, você tem noção que é não saber do que você gosta? Se alguém pergunta para você assim, o que você gosta de comer? Qual é a sua comida preferida? Qual é a sua cor preferida? Qual é o seu livro preferido ou o tipo de gênero textual, literário que você mais gosta? Qual é a matéria lá na escola que você mais gostava? Qual é que você não gosta? Né? Qual é a pessoa que você mais admira? Qual é a sua referência de vida? Quem você olha e admira? O que você quer? Por que você quer? Para chegar onde? Ou aonde? Então, eu não sabia responder essas perguntas. De verdade, eu estava em modo aleatório / sobrevivência. Mano, só vai. Sabe? Acordei, que bosta que eu acordei, que merda, nem queria, sabe? Nossa, gente, e eu vejo tanta gente assim, e eu sinto tanto de ver pessoas assim, porque de verdade eu sei que este troço dói pra cacete, não dói pouco, dói muito, mas de verdade, não desiste de você, não desiste. Eu, por muitas vezes, quis desistir de mim e me demitir da vida. Mas, cara, ainda bem que não deu certo. Olha aonde eu cheguei e olha o que eu vislumbro. Eu tô muito longe da onde eu quero chegar, mas eu estou bastante longe de onde eu estive, que era na merda. Na merda, literalmente na merda. E eu quero hoje trazer nesse podcast uma coisa que me fez pensar muito na época que eu estava estudando lá pelos idos de 2009, quando eu estava grávida do meu filho. A minha gravidez foi uma gravidez de risco. Eu tive um aborto antes do meu filho, por conta de implantação baixa e placenta baixa. E na gravidez do meu filho, eu esperei 1 ano para engravidar de novo. Quando eu engravidei, eu tive o mesmo problema, só que numa escala menor,
né? Então, era uma gravidez que dava para sustentar. A primeira não dava, porque o colo do útero ficou até aberto por conta da implantação baixa. Só que não podiam fazer nenhum procedimento invasivo, porque toda vez que eu fazia ultrassonografia, isso na primeira gravidez, antes do aborto, o coração do bebê batia. Eu estava de 8 para 9 semanas, ou de 9 para 10. E então eu tive que esperar o aborto acontecer naturalmente. E ele aconteceu. Quando foi 1 ano e pouquinho depois, 1 ano e 2 meses depois, para ser mais exata, eu engravidei de novo. E na gravidez do meu filho, eu sentia muito medo. Eu sentia muito medo de ter sangramentos, porque eu tive implantação baixa não, eu tive a implantação no lugar certo, implantação do feto, porém a minha placenta estava mais para baixo do que deveria estar. Só que a projeção da médica, da ginecologista, da obstetra que me acompanhou, era que essa placenta subisse. E com o caminhar da gravidez, o passar das semanas, deixasse de ser uma gravidez de risco, de alto risco, né? Então, eu tive que ficar boa parte da minha gravidez do meu filho deitada, em repouso, sem pegar força, sem pegar peso, sem fazer força, sem dirigir, essas coisas todas. Então, o que me sobrava? Ler, mano. E foi na época que eu tava fazendo, inclusive, finalizando o mestrado. Então, além de eu ler a literatura que me cabia para que eu desse conta do meu trabalho, da dissertação do mestrado, eu ainda tinha tempo para ler outras coisas e continuar estudando sobre saúde mental. Para modo de que uma pessoa que tem um quadro de depressão, ela precisa ficar atenta a ela mesma. Então, isso foi me dito pelos médicos e pelos terapeutas. Fique atenta a você. Perceba os sinais da depressão e busque ajuda sempre que for necessário. Apoio médico, apoio terapêutico, busque apoio, não sofra sozinho. E eu sempre fui de esconder a minha dor, porque revelar o que eu estava sentindo, para mim, era um ato de fraqueza. Vai vendo. Então, a minha gravidez, eu senti muito medo. Eu tinha muito medo de perder o meu filho, de ter outro aborto. Mas eu ia no médico a cada 2 semanas para fazer o acompanhamento desta placenta e do coração do bebê e tudo mais. E o meu filho nasceu lindo, belo, perfeito, nasceu antes do tempo, ele nasceu de 36 semanas, e bem pequenininho, bem levezinho, mas muito saudável, graças a Deus, muito saudável. E durante a minha gravidez, e esse tempo todo que eu tinha para estudar, eu li uma frase que me chamou muito a atenção, que era assim: resistência e frustração congela a realidade. Mano, presta atenção. Resistência. Resistir a quê? Resistir à realidade que estava implantada ali. Eu precisava aceitar que eu estava passando por uma situação de gravidez de risco, eu precisava manter repouso. E eu resistia muito a isso. Por quê? Porque manter repouso, para mim, é um negócio complicado. Hoje uma pessoa estava caminhando comigo ali para ir buscar o carro no estacionamento na hora do almoço. A pessoa disse para mim assim: diretora, eu sou diretora de uma seção do ensino fundamental, diretora, orientadora pedagógica, assessora educacional e blogueira. Eu fiz assim. Ela falou: de onde você arruma esse tempo? Eu falei: é o meu jeito de funcionar, né? A minha cabeça fervilha muito. E eu preciso produzir coisas a partir daquilo que a minha cabeça fervilha, porque senão, para que eu vou guardar conhecimento? Para que eu vou guardar isso para mim? Se eu guardar isso para mim, não vai fazer diferença nenhuma. Quanto mais eu compartilho aquilo que eu sei, mais eu aprendo também,
né? Eu aprendo também. Voltando lá, resistência e frustração congela a realidade. Então, eu resistia muito em aceitar que aquela era a minha realidade, que existia, sim, uma possibilidade da placenta não subir para o lugar certo, de continuar com a implantação baixa, de eu ter que fazer um procedimento chamado cerclagem, de eu perder o meu bebê pela segunda vez, né? Um aborto para uma mulher não é algo tranquilo, não é. É uma sensação muito ruim de fracasso e de perda. É um filho que você não viabiliza. Então dá um sentimento de culpa muito grande. E eu já estava carregando isso, só que eu tenho aquela mania de não demonstrar os meus sentimentos, de não colocar eles na mesa para trabalhar. E isto não me ajuda, muito pelo contrário, isto me atrapalha a vida. Então, quando eu li essa frase, resistência e frustração, resistir ao que é real, me frustrar porque aquilo que eu desejo raramente acontece, frustração é fonte inesgotável, expectativa é fonte inesgotável de frustração, exatamente porque para você se frustrar, você desenvolveu uma expectativa antes. Essa expectativa ela pode ser positiva ou pode ser negativa, ou seja, positiva é quando você sempre espera que algo de bom aconteça e às vezes nem está muito dentro das possibilidades da realidade que está instalada ali, ou que você está sempre esperando desgraça, sabe assim, a crônica da desgraça anunciada? Então, expectativa, gente, 99,999% das vezes gera frustração. Você não pode ter expectativas, você tem que ter intenções. Expectativa é meio burrice, né? Mas, enfim, eu tinha, então, muita resistência em aceitar a realidade, expectativas que viravam frustrações, porque a cada vez que eu ia fazer um exame, eu desejava que aquele problema tivesse sumido e eu me frustrava toda vez porque o problema estava ali. E isso fazia o quê? Fazia com que a minha realidade de sofrimento e medo ficasse ali congelada. Percebe? O ciclo sem fim, o ciclo negativo. Uma coisa você fica correndo atrás do próprio rabo. Era o que eu fazia. Mano, quanto sofrimento que isso me trouxe. Nossa, gente, isso de verdade. Eu só consegui olhar para isso alguns anos depois. Porque ter coragem de olhar para si mesmo e reconhecer-se como é, e reconhecer que não tem nada de errado em ser assim ou assado, e de que você é você, e que tá tudo bem você ser você, e o seu objetivo maior, o seu propósito maior é tornar-se uma versão melhor com relação a si mesmo. Isto é um ato de muita coragem. Não é todo mundo que tem essa coragem, porque é dolorido. É dolorido admitir que eu falhei, que eu fali, que eu abri falência emocional, porque eu não conseguia lidar com as minhas emoções e os meus sentimentos e ficava naquele loop, sabe, sem fim de desgraça, de medo, de resistência, de frustração, de medo, e aquilo vai congelando, aquilo congelou a minha realidade por muito tempo. Quando eu saí daí, quando eu vi o meu filho. E como pode a gente olhar para um ser que sai de dentro do ventre da gente e sentir tanto amor desde o primeiro milésimo de segundo? Ser mãe, para mim, foi uma grande impulsão da vida para que eu entendesse que eu só posso ofertar para o outro aquilo que eu tenho. E quando eu olhei aquele bebê ali, tão pequenininho, magrinho, porque nasceu antes do tempo, mas saudável, graças a Deus, eu queria tudo de melhor para ele. Eu queria.
Nossa, o meu desejo mais profundo, mais sincero era esse. Só que eu não podia deixar a minha bandeja vazia. Eu tinha que encher a minha bandeja para poder entregar. E eu vou finalizar esse podcast com a seguinte frase. Eu sempre optei por encher a minha bandeja antes de fazer as minhas ofertas, porque o discurso até convence, mas o exemplo arrasta. E o que eu queria era arrastar o meu filho para se tornar um ser humano de bem, sabe? Ser cada vez mais ele mesmo. E se eu pudesse protegê-lo de todo sofrimento, eu o protegeria. Mas isso é conversa para outro podcast. É isso.